Mais um tema do dia na redação do 00. Meu nome é Renato Soares. Esta terça-feira temos connosco o Igor Gonçalves, jornalista do 00, para analisar o ciclo de 6 jogos do Sporting em 5 pontos diferentes. Igor, começo por te perguntar, e começando pelo jogo de ontem, uma vitória expressiva, mas arrancada só perto do fim. Antes de mais, bom dia. Foi um jogo... É um jogo curioso, porque o Sporting realmente teve oportunidades flagrantes durante o jogo todo. Recordo-me, por exemplo, que o Luís Soares esteve na cara do guarda-redes 3 vezes, 2 delas até o conseguiu driblar e depois não conseguiu marcar, ou seja, o Sporting foi conseguindo criar, mas realmente os golos só apareceram no penalti, e depois já no final com aquele gol do Ioannidis. Foi um jogo que, e é um bocadinho um jogo que me fez recordar o jogo do Kairat, depois já lá vamos também, que é um jogo onde o Sporting tem bola, constrói, domina, mas depois há ali qualquer coisa que está a falhar naquele momento da concretização e depois isso passa para os adeptos. Os adeptos começam, e vimos isso ontem, já começam a roer as unhas, já começa a haver alguma, não é irritação, mas é ansiedade, porque a equipa está a jogar bem, mas depois pode criar aqui alguma ansiedade e neste jogo específico apareceu um penalti que desbloqueou o jogo, mas poderá haver jogos onde esse penalti não aparece ou esse lance não aparece e aí as coisas podem se complicar, porque eu vejo o Sporting às vezes a criar e a ficar um bocadinho ansioso e depois a tentar fazer as coisas demasiado rápido. Senti isso no jogo agora contra o Moreirense, mas a vitória é o que fica. Estamos a falar de um Moreirense que vinha com um arranque, acho que até era o melhor arranque da história do Moreirense no campeonato, ou qualquer coisa assim do género. Portanto, é um jogo complicado, ainda que seja no estádio de Alvalade, e portanto o Sporting favorito claramente. Mas é um jogo que me deixou ali algum bichinho atrás da orelha, porque se por acaso não aparece aquele penalti, como é que o Sporting ia reagir aos últimos 15 minutos, 10 minutos, com os adeptos já em cima da equipa? Portanto, é preciso ter alguma atenção a isso. Agora, o Sporting fez algumas alterações. A entrada do Ricardo Mangas foi, para mim, surpreendente. Obviamente compreendo que o Maxi Araújo ainda está a recuperar depois da lesão, mas há uma diferença quase abismal entre as performances do Maxi Araújo e do Ricardo Mangas. Ainda ontem foi claramente visível que o Mangas é um jogador que no último terço peca em algumas situações, tem ali 2 ou 3 lances onde bastava uma decisão um bocadinho mais calma e o Sporting tinha marcado. Fez essa alteração, manteve Kokorashvili no 11 com Morita, é outro caso onde há uma diferença na performance muito grande. Com Morita o Sporting joga muito mais coeso, muito mais capaz de entrar no último terço com bola, com Kokorashvili é muito mais precipitado, e portanto surpreendeu-me também essa alteração. E portanto, ou essa opção, ainda que consiga compreender que a vertente física possa ter puxado. Depois houve também a mudança na lateral direita, acho que vai ser uma luta interessante entre 2 jogadores que têm conceitos de jogo diferente, o Vadjanidis muito mais preponderante nas subidas, o Fresneda muito mais estável no momento defensivo, portanto, algumas alterações aí também. O que fica, na realidade, é a vitória, mas ficou-me com a pulga um bocadinho atrás da orelha para o Sporting ter demorado tanto tempo a desbloquear o jogo. E agora, as outras vitórias foram Famalicão e Kairat, como mencionaste. Está a convencer o Leão? Eu diria que sim, até porque, ignorando o jogo com Kairat, que é uma diferença de talento absolutamente gritante, o Sporting era 10 vezes melhor que o Kairat. Mas se olharmos para Famalicão e Moreirense, estamos a falar de 2 das equipas que entraram melhor no campeonato, a par do Gil Vicente, portanto 3 equipas curiosamente ali da zona do Minho, e o Sporting consegue vitórias interessantes. O jogo com o Famalicão foi um jogo muito difícil, ainda por cima, pós-paragem de seleções, e não nos podemos esquecer que este microciclo do Sporting, antes dele foi a derrota no Dragão, que teve peso. Portanto, o Sporting consegue uma vitória, que foi um jogo muito difícil. O Sporting teve que dar a volta, começa a perder, consegue dar a volta, sofre ali um bocadinho depois de marcar o segundo gol, mas acaba por até conseguir uma vitória muito interessante. Depois tem a vitória com o Kairat, que era inevitável, se as coisas corressem pelo normal. E agora a vitória com o Moreirense. Portanto, está a cumprir, as vitórias são vitórias muito interessantes, pontos de Liga dos Campeões, 2 equipas muito fortes no nosso campeonato, ou que entraram muito bem no nosso campeonato, e portanto o Sporting está a convencer. QB. Está a convencer QB. O estilo de jogo do Sporting é muito interessante, é muito agradável de ver um jogo do Sporting nesta fase. Antigamente, com Victor Gyökeres, era agradável porque Gyökeres conseguia muitas vezes destruir defesas, e quando, por exemplo, eu dou o exemplo do jogo do Famalicão, quando o Famalicão carrega no Sporting a seguir ao 2-1,
O Famalicão faz isso porque está relativamente confortável, que a profundidade de Luís Soares está controlada. Com Victor Gyökeres as equipas não podiam dar-se ao luxo de jogar tão subidas porque já sabíamos o que é que ia acontecer, não é? Uma profundidade e o Gyökeres ia decidir num para um e o defesa não podia ficar num para um com o Gyökeres. Com o Luís Soares é diferente, mas naquele jogo rendilhado do Sporting a equipa acaba por fazer jogos muito interessantes. Os golos também estão a aparecer. Ficou-me um bocadinho a dúvida neste jogo com o Kairat e neste jogo com o Famalicão do Moreirense. O Sporting demorou um bocadinho e teve ali momentos onde pareceu, se calhar, deslumbrado com as facilidades que ia conseguir criar. Portanto, vamos ver agora, segue-se o novo ciclo, não é? Exatamente. Segue-se um ciclo complicado com Nápoles e com Braga pelo caminho. Sentes que a equipa está preparada para isso? Eu diria que sim. Estou até curioso para ver que gestão é que o Rui Borges vai fazer, porque vem agora Estoril na jornada no próximo fim de semana, vem depois Nápoles, ida a Nápoles, e depois jogo com o Sporting Clube de Braga. Esse jogo com o Sporting Clube de Braga é, curiosamente, na mesma jornada em que Benfica e Futebol Clube do Porto jogam, portanto o Sporting tem ali uma oportunidade de recuperar os 3 pontos que perdeu contra o Futebol Clube do Porto, ou ganhar pontos ao Benfica, por exemplo, mas tem aqui a hipótese de ganhar pontos aos diretos adversários, mas tem um jogo contra o Braga. É verdade que o Braga está aqui numa fase um bocadinho perra e vai ter também jogos, vai ter uma sequência de jogos muito grande, o Braga, com a Liga Europa. Acho que o Sporting está preparado e é muito interessante ver que, por exemplo, o Ioannidis já está a marcar. É muito interessante ver que Alisson está a ficar um jogador realmente de aposta segura. Ainda ontem, é verdade que quando entrou o jogo já estava muito inclinado, mas quando entrou voltou a fazer a diferença. Já o tinha feito contra o Kairat, portanto, parece-me que o Sporting está a ganhar opções com mais fortes, com a adaptação do Alisson e com a adaptação do Ioannidis, e depois, mais dia, menos dia, haverá o regresso de Diomande, haverá o regresso de Rui Silva, vamos ver, agora o João Virgínia esteve muito bem nestes jogos que jogou, e portanto o Sporting está a começar a ganhar opções, e estou curioso para ver que gestão é que o Rui Borges vai fazer, já temos visto alguma gestão nas laterais, a lateral esquerda e a lateral direita, e portanto curioso para ver se, por exemplo, poderá haver aqui espaço para um Trincão ou um Pedro Gonçalves, que jogam praticamente todos os minutos, todos os jogos, eles saíram já na reta final do jogo, já com o 2-0, se poderá haver aqui alguma entrada de um Alisson, o Géni também há de regressar. Portanto, há aqui, o Sporting parece-me preparado. Há aqui só algumas questões que eu sinto às vezes durante os jogos, a equipa desliga-se um bocadinho porque consegue criar com tanta facilidade e deslumbra-se. Mas parece-me que vem o ciclo é difícil e o jogo com o Nápoles, o Sporting não é favorito, nos outros é favorito, mas são jogos difíceis. Igor, mencionaste alguns aspectos positivos, mas neste momento qual é que é a maior preocupação de Rui Borges? Eu acho que a maior preocupação do Rui Borges é este, já referi uma ou duas vezes, que é o deslumbramento da equipa. Por vezes parece-me que, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Trincão, que tem estado num nível brutal, ainda ontem ganhou os 2 penaltis, ainda no jogo da Liga dos Campeões marcou os 2 golos e foi um dos jogadores da semana para a UEFA. Mas eu sinto que o Trincão sente, e acho que nós também sentimos isso, é muitas vezes tão melhor que os adversários, que por vezes tem ali espaços de 5, 10 minutos onde tenta fazer coisas e perde bolas que depois a equipa fica um bocadinho... Tem ali 2 ou 3 momentos onde a equipa fica um bocadinho... O que é que está aqui a acontecer? De repente já perdemos aqui 2 ou 3 bolas e deslumbra-se. E eu senti isso contra o Kairat, especialmente contra o Kairat senti isso. Na primeira parte, a equipa criava com tanta facilidade que havia momentos onde depois desligava. Tentava passos de calcanhar, tentava variações de um lado ao outro do campo. Sinto que o Sporting, se estiver 90 minutos concentrado, e isso não é fácil de fazer, mas víamos, por exemplo, com o Ruben Amorim, a equipa estava 90 minutos concentrado, mas se estiver 90 minutos concentrado, o Sporting vai criar muito mais oportunidades e vai, muitas vezes, não sufocar o adversário com a forma como o Porto faz, com aquela pressão incrível, mas com a forma de rendilhar, onde os adversários têm que andar aqui quase a vascular do lado direito para o lado esquerdo, para o meio, e isso é um massacre diferente, porque é um massacre até psicológico também. Portanto, a única preocupação neste momento que eu tenho com o Sporting é estes momentos onde a equipa parece deslumbrar-se. Fora isso, acho que a defesa está sólida e quando regressar o Diomande vai ficar ainda mais sólida. Tenho aqui, não sei se é por estratégia ou se é por algum desgaste do Morten Hjulmand, ele não está a chegar tão à frente para rematar, por exemplo, fora da área como fazia na época passada. Não sei se é algum ajuste
permitindo que Kvaratskhelia possa jogar mais à frente, ainda que Morita vá recuperar esse lugar, não tarda nada. Fora isso, acho que não há aqui grandes motivos de preocupação. Do outro lado da moeda, e para terminar, Igor, qual é que é o maior motivo de alegria de Rui Borges? Eu acho que o maior motivo é ele poder olhar para os 90 minutos do jogo e ver uma série de oportunidades criadas com jogo, ou seja, não é uma oportunidade fortuita de um ressalto, não, é jogo, é um passo do Debast que encontra uma diagonal do Luís Soares que fica na cara do guarda-redes, o guarda-redes defende, é o Pedro Gonçalves e o Luís Soares que estão com um entendimento, parece que jogam há anos juntos, toca aqui, toca ali, de repente há uma simulação, já aparece alguém na cara. Eu acho que o Rui Borges, que no ano passado, quando chega ao Sporting, foi obrigado, entre aspas, a adaptar-se a Víctor Gyökeres, mais do que adaptar-se ao 3-4-3, ele teve que se adaptar ao Víctor Gyökeres. Agora está a ser um Rui Borges que, e nota-se isso, no banco nota-se que ele está feliz, porque realmente a equipa tem um futebol atrativo. Não estou aqui a dizer que vai ser tricampeã, até pode não ganhar nenhum título, porque não tem esse joker, Víctor Gyökeres, mas o futebol é bonito, o futebol é atrativo. Acho que não é a imagem dele? Não, quer dizer, vou assumir que sim. No Moreirense ele tinha um bocadinho, mas só temos essa imagem do Moreirense e um bocadinho de Vitória. Não tinha este tipo de jogadores, portanto, quem tem este tipo de jogadores também pode criar uma nova imagem. Mas diria que neste momento nota-se que a equipa joga bem, a equipa trabalha bem a bola, especialmente ali naquela entre linhas, entre a linha do meio campo e a linha da área, aquele espaço muitas vezes que é tão complicado de jogar e onde são tão mais caros os jogadores que jogam nesse espaço. O Sporting tem 3 jogadores que se entendem perfeitamente, o Luís Soares, o Pedro Gonçalves e o Trincão, que conseguem criar montes de situações em toques rendilhados e dá um calcanhar e dá uma simulação. E depois tem alas, como o Geni, como o Giovanni Kenda, agora parece que o Alisson está a tornar opção, tem 2 avançados diferentes, e o Anaídis um bocadinho mais na vertente física, Luís Soares mais na vertente técnica, portanto, acho que o Rui Borges tem que estar feliz com o plantel que tem. Podemos aqui debater que não conseguiu o Jota e não conseguiu este, mas eu diria que se Alisson realmente comprovar que este bom momento com estas 2 boas entradas, já ninguém se vai lembrar que o Jota não foi inscrito por 2 ou 3 minutos. Portanto, acho que o Rui Borges tem que estar feliz porque a equipa está a jogar bem. Vamos ver se vai resultar em títulos. Para já, nos 2 grandes testes, e isto é sem dúvida um motivo de preocupação, o Sporting perdeu com o Benfica a Supertaça, perdeu com o Futebol Clube do Porto, vai ter agora mais 2 grandes testes, Nápoles e Sporting Clube de Braga. Vai ser aqui um bom teste do algodão antes da paragem das seleções. Obrigado, Igor. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam que o Tema do Dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast e que ontem saiu um novo episódio de Ataque Rápido com o Artur Casada e hoje vamos ter um novo episódio de 5 para 4, o podcast de futsal do 00, a Funda 3, o podcast de basquetebol do 00, e não se esqueçam de subscrever e seguir o canal do ZZ e todas as outras redes sociais.